E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, falando mais um pouco, né, sobre a noite desastrosa que o Denver Nuggets teve ontem, né? Ao mesmo tempo, né, que foi uma noite incrível para o Minnesota. Só que aqui eu quero focar um pouco mais no Denver Nuggets em si, porque, cara, foi um choque, né? Foi um choque. Sim, já era difícil imaginar o Denver perdendo o segundo jogo seguido em casa. Já seria surpreendente ver o Denver indo para Minnesota com 2 derrotas na conta. Só que do jeito que foi, meu amigo, foi surreal. Foi surreal, essa é a palavra. Surreal. Para quem não acompanhou, o que eu acho bem difícil, né? Mas caso alguém não tenha visto, caso alguém não saiba o que aconteceu na noite de segunda-feira, o Minnesota simplesmente dominou o Denver Nuggets de uma forma que, cara, eu não me lembro de ter visto alguém conseguindo fazer. O Wolves, e eu falei isso ali no pós-jogo, o Wolves fez o Denver parecer um time ruim. Fez o Denver parecer um time ruim, cara. Sim, foi uma pressão e uma intensidade absurdas, assim. E no fim, o Minnesota venceu o segundo jogo da série, o segundo no Colorado, e vai jogar em casa com 2-0 na mala e uma chance real de varrer o atual campeão da NBA. Uma chance real de varrer o time que era considerado até essa série o grande bicho-papão da NBA. O time a ser batido. Eu falei isso várias vezes antes do playoff começar. O Denver é o time a ser batido até que se prove o contrário. E assim, meio que o Minnesota tá provando o contrário, né? Tá provando o contrário. É inacreditável o que aconteceu, o que tá acontecendo nessa série. Eu tava assistindo o jogo ontem, olhando pra TV, incrédulo, assim. Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo, porque na minha cabeça era impossível um time amassar o Denver desse jeito. Era impossível, mas aconteceu, entendeu? O Minnesota foi espetacular durante o jogo, sim. E sem o Rudy Gobert. Isso é importante destacar. O Minnesota fez o que fez ontem sem o seu melhor defensor. Sem o provável Depoy. Inclusive, o Depoy sai hoje. Talvez já até tenha saído na hora que eu postar esse vídeo. Minnesota fez o que fez ontem sem o Rudy Gobert. Entendeu? A defesa desse time, ela é de longe a melhor da NBA. De longe, de longe. O Anthony Edwards é um monstro de jogador. O moleque, ele é bizarro. E, cara, o time venceu de forma dominante, de forma avassaladora e de forma incontestável. Não tem o que falar do Minnesota, assim. Se você me perguntar agora, Luiz, um defeito do Minnesota nesse playoff, eu não consigo falar um defeito. Qual que é o defeito do Minnesota? Qual que é o buraco que esse Minnesota tem? Não tem buraco, gente. Não tem buraco. Ontem, eu enxergava o Denver ganhando por conta da ausência do Gobert, só que o time não sentiu a ausência do Gobert. Pô, velho, isso foi bizarro, cara. Isso aí foi inacreditável. E aí, cara, para vocês terem uma dimensão, uma noção um pouco maior do que foi essa noite do Denver e do quão desastrosa foi essa derrota, eu separei aqui alguns números e algumas marcas que foram alcançadas ontem. Obviamente, todos os números e todas as marcas negativas, né? Vamos lá. Esse foi de longe, mas assim, de longe, o pior jogo da era Nikola Jokic. Assim, já no intervalo
a parada tava meio que desastrosa. Foi a primeira vez que o Denver perdeu por mais de 25 pontos, ainda no primeiro tempo, desde 2015. Desde 2015, o Denver não ia para o intervalo com uma desvantagem de mais de 25 pontos. Isso aconteceu ontem. Os 35 pontos marcados pelo Denver no primeiro tempo foi a pior marca do time no período com o Nikola Jokic em quadra, né? Desde que ele virou titular ali em 2015, no meio de 2015, no meio da temporada 15-16. Desde que ele virou titular, esses 35 pontos que o Denver marcou no primeiro tempo inteiro foi a pior marca do time, tá? E agora, sobre o jogo em si, foi a pior eficiência ofensiva do Denver em um jogo de playoffs desde o jogo 7 contra o Jazz na bolha. Isso em 2020, tá? 2020. Foi apenas a segunda vez que o Denver perdeu por pelo menos 25 pontos jogando em casa nos últimos 5 anos. 5 anos. O saldo de pontos do Denver depois dos 2 primeiros jogos da série é de menos 33. Menos 33. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Que a gente tá falando do Denver Nuggets? O Denver da era Nikola Jokic. O melhor Denver da história. A gente tá falando disso? Isso é surreal. E aí, cara, falando sobre o desempenho individual da dupla Jokic e Murray, os dois que estão sendo engolidos pelo Minnesota na série, primeiro sobre o Jokic. Por mais maluco que pareça, o Denver está perdendo por 28 pontos nos minutos de Nikola Jokic. Ele está cometendo 5,5 turnovers por noite na série. E estamos falando de um dos jogadores que melhor toma decisões na liga. Sim, a gente está falando de um dos maiores QIs de basquete da história. É simplesmente bizarro ver o que o Minnesota está fazendo com ele. Sim, e aí é muito mérito do Chris Finch, que tá armando uma defesa excelente em cima do Jokic, e muito mérito pro Towns, que tá sendo responsável por esse primeiro embate, né, ali com o Jokic, tá cansando ele e não deixando ele chegar com gás ali no garrafão para finalizar, e ele tá fazendo um trabalho excelente. O Jokic, ele saiu desses 2 jogos morto. Você via a cara do Jokic, parecia que ele tá com dificuldade de respirar, cara, de tão forte que tá a marcação em cima dele, de quão desgastante que tá sendo jogar. Então, assim, é bizarro que o Minnesota tá fazendo com o Jokic, e é ainda mais bizarro o que tá fazendo em cima do Murray, que tá fazendo com o Murray. Gente, é inacreditável o quão ruim o Jamal Murray tá sendo nessa série. Ontem, ele cometeu mais turnovers do que acertou arremessos. Pô, velho. Ele fechou o jogo com 16,7% de aproveitamento. Pegando aqui o número exato de arremessos que ele tentou e errou. Ó, ele terminou o jogo de ontem aqui, ó, com 3 de 18 nos arremessos de quadra e 0 de 4 para 3 pontos, tá? Plus minus de menos 16, tá? Esse aproveitamento dele no jogo de ontem foi o segundo pior aproveitamento de um jogador do Denver Nuggets da história. Sim, da história. O segundo pior aproveitamento, considerando os jogadores que tentaram pelo menos 15 arremessos no jogo. O segundo pior aproveitamento da história de um jogador do Denver Nuggets. E a gente está falando de um provável top 5 da história do Denver. Jokic e Murray estão no top 5 da história do Denver. Acho que isso é incontestável, né? E esses 2 caras não estão conseguindo jogar. E não é que são 2 caras que estão na reta final de carreira. Não, são 2 caras que estão vivendo o auge. Jokic e Murray formam discutivelmente a melhor dupla da NBA. Ou a mais entrosada, pelo menos.
E essa dupla tá sendo amassada. Amassada. Eu tô falando aqui sobre essas marcas, sobre esses números, assim, eu não tô acreditando que eu tô falando desses caras. Eu ainda tenho uma dificuldade em aceitar que eles estão sendo dominados, entendeu? Sim, e eu sei que pode parecer que é demérito do Denver, os caras estão jogando mal. Obviamente tem sim demérito do Denver, tem sim demérito do Jokic, do Murray, do Malone, que não pode passar impune, Malone também né, tem sua culpa. Só que é muito mais mérito do Minnesota. O que o Minnesota tá fazendo nos dois lados da quadra nessa série é incrível, velho. É incrível. Os caras estão jogando muito. Ontem, para mim, e aí eu assisto NBA, acompanho NBA desde 2008, 2009, mais ou menos. Comecei a acompanhar de forma mais agressiva, digamos assim, 2011, 12, mas eu comecei a acompanhar, assistir jogos 2008, 2009. Ontem, para mim, foi a performance defensiva mais incrível que eu já vi. Mais incrível que eu já vi. Então, tem demérito dos jogadores do Denver, do Michael Malone, tem demérito, só que é muito mais mérito do Minnesota, entendeu? Os caras estão demais. Os caras estão demais. E aí, vem a pergunta: dá pra reverter isso? Dá pro Denver virar essa série? Assim, dá. Eu acho que dá. Sabe, eu ainda não descarto o Denver, porque é o Denver. Né? A gente já viu esse time jogar em um nível bizarro, assim. E vimos isso recentemente, inclusive. Então, eu ainda não consigo descartar o Denver, tá? Mas definitivamente a missão ela é muito difícil. Eu peguei aqui, ó, só 5 times na história dos playoffs conseguiram reverter um 0-2 jogando em casa. Lakers contra o Warriors em 69, Houston contra o Phoenix em 94, Dallas contra o Rockets em 2005, Celtics contra o Bulls em 2017 e o Clippers contra Dallas em 2021. Essas foram as únicas vezes que um time começou a série perdendo por 2-0 em casa e conseguiu reverter. Então, é difícil, cara. É difícil. E eu acho que o grande desafio do Denver, para além de questões táticas, questões técnicas, é lidar com a frustração, velho. Assim, ontem você via Jokic, Murray. O Murray jogou uma bolsa d'água, né? Uma bolsa térmica, sei lá, na quadra. Assim, tava muito frustrado, pode até ser punido por conta disso. O Aaron Gordon, você viu o semblante dos caras? Tava todo mundo, velho, frustrado, desacreditado. Malone puto da vida. Malone, inclusive, até falou sobre isso na entrevista coletiva. Separei aqui, ó, ele falou o seguinte: fomos vergonhosos hoje à noite. O que eu preciso fazer? Ter vergonha na cara de me olhar no espelho e dizer que não fiz meu trabalho na partida para ser melhor na sexta. Acho que perdemos um pouco do controle de nossas emoções hoje. Nosso grupo precisa ter mais equilíbrio enquanto corre a quadra, ou não está recebendo as faltas que acontecem. A linguagem corporal dos meus jogadores não está onde eu acho que precisa estar. Tivemos nossa bunda chutada, fomos vergonhosos na frente dos nossos fãs. Eu só peço que nossos torcedores não desistam da gente, continuem conosco e nos apoiando. Então, claramente os caras estavam frustrados, toda hora reclamando de qualquer marcação, entendeu? O Michael Malone gritou na cara do árbitro com, sei lá, 3 minutos de jogo. Então, tá sendo uma série mentalmente muito complicada pro Denver. E esse que eu acho que é o grande desafio do Denver. É lidar com essa frustração. Porque basquete os caras têm. Os caras têm basquete para reverter isso. Mas precisa ter um mental muito forte, velho. Muito forte. E agora, né, o time tá sendo. Vai ser, né, colocado à prova. Esse talvez seja o grande. Talvez não, né? É o grande desafio dessa era de ouro do Denver Nuggets, dessa era Nikola Jokic, Jamal Murray e
e Michael Malone. Mas, enfim, quis aqui trazer esses números, essas marcas, para, como eu disse, né, dar aí uma dimensão do quão desastrosa foi realmente a noite de ontem. Só que, como eu disse, ao mesmo tempo que foi uma noite desastrosa para o Denver, foi uma noite maravilhosa para o Minnesota. E de forma alguma eu quero dar a impressão de que o Denver está perdendo para si mesmo. Não é isso. O Denver está perdendo, está sendo amassado pelo Minnesota. Quero deixar isso muito claro para não tirar mérito né, do Minnesota, pelo amor de Deus. Então, quis aqui trazer esses números. Quero saber a opinião de vocês, velho. Vocês acham que o Denver consegue reverter esse 2-0? Qual foi a sua reação vendo o amasso que os atuais campeões tomaram ontem? Eu fiquei incrédulo, mano. Fiquei incrédulo. E você? Qual foi a sua reação? Comentei que eu quero saber. E é isso, gente. Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.